tema é a diferenciação química e a origem do planeta Terra. A foto mostra o planeta Terra em seus primórdios. O processo de formação do planeta Terra em seus primórdios está intrinsecamente associado ao evento que chamamos de acreção planetária. Está relacionada a infinitas e gigantescas colisões de planetesimais que deram início ao planeta Terra. Estima-se que esse processo foi extremamente rápido em relação ao tempo geológico, talvez durando 100 mil anos, e resultou na transformação de uma nuvem de gás e poeira cósmica que existia nas nebulosas solares em um corpo sólido como um planeta. Gerava um calor capaz de fundir todo o material, em uma energia equivalente a milhões de megatons de explosões nucleares. De modo geral, o processo de acreção planetária marca o início da primeira grande unidade de tempo geológico denominada de adeano, que vai de 4,6 a 4 bilhões de anos. Esse termo vem do grego. Hades significa invisível, inferno, ou seja, é uma fase conhecida como uma fase cósmica, apocalíptica do planeta Terra. Não há nenhum registro geológico preservado nas rochas. Geralmente, iniciou-se como planetesimais, com a acreção planetária desenvolvendo microplanetas e, posteriormente, protoplanetas. Uma síntese do tempo geológico, os grandes períodos de tempo geológico, adeano, arqueano, proterozoico, fanerozoico. No momento, estamos contando, basicamente, a história relacionada à origem do planeta Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás. E o tempo geológico corresponde a todo o período de história geológica do planeta desde a sua origem, há 4,6 bilhões de anos atrás. De um modo geral, a acreção de planetesimais gerou calor suficiente para a Terra se conformar como um oceano de magma. Há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra era um corpo praticamente uniforme e fundido. Afinal, quais os fatores que favoreceram o aquecimento e fusão nos estágios primordiais do planeta Terra? Foram 3 fatores principais. A primeira era os constantes impactos que a superfície da Terra sofria. Esses impactos se relacionam com a energia cinética se transformando em calor. Como a Terra é um corpo uniforme, com composição diferenciada, obviamente os minerais mais pesados começaram a migrar para o seu centro, enquanto os mais leves foram flutuar na superfície. Esse processo de diferenciação, entenda como diferenciação vem de diferenciar, que é separar, essa separação de elementos com base na sua densidade, fez com que o planeta sofresse um processo de colapso gravitacional. Esse colapso gravitacional gerou calor suficiente para a Terra também se aquecer nos primórdios. O terceiro processo é a radioatividade. Existem os isótopos de meia-vida longa, aqueles que demandam uma grande quantidade de tempo para fornecer o calor através da desintegração do seu núcleo atômico. E existe o isótopo de meia-vida curta, que, ao contrário do anterior, ele precisa de um menor tempo. Logo, o calor é fornecido instantaneamente para a Terra. Então, são 3 fatores principais que favorecem o aquecimento e fusão nos estágios primordiais de evolução do planeta Terra. 1. Impactos. 2. O colapso gravitacional. 3. A radioatividade. O episódio 6 desse canal sobre o universo e o sistema solar relata a cronologia após a grande explosão. Antes de 4,8 bilhões de anos, uma série de eventos ocorreu até a formação de galáxias e estrelas. E as estrelas produzem elementos químicos através dos processos de nucleossíntese até o elemento químico ferro, onde ocorre um evento chamado supernova. A supernova é importante porque esse evento de implosão das estrelas liberam os elementos químicos para o meio externo, ou seja, o cosmos. Então, inicialmente temos a formação dos elementos em supernovas, posteriormente esses elementos disponíveis na nebulosa solar, a grande quantidade de matéria se concentrou no seu centro, a formação do Sol. Com o resfriamento dessa nebulosa, propiciou a formação de planetesimais e, consequentemente, de planetas, pela acreção planetária.
Essa acreção gerou um oceano de magma, a Terra estocou seu calor nos primórdios, pelos motivos explicados anteriormente, e começou a formar os planetas internos e os corpos parentais de meteoritos. Em síntese, a Terra se formou nesse momento, com a acreção de planetesimais e um corpo fundido. Posteriormente, sucessivas acreções de planetesimais gerou calor capaz de fundir todo o material, produzindo um oceano de magma e com a diferenciação química em camadas, como crosta, manto e núcleo. Em um determinado momento ocorreu uma grande colisão com um corpo de tamanho aproximadamente igual ao de Marte, que se colidiu num evento único na Terra, com resultados bastante significativos, que comentaremos a seguir. Esse evento deu origem à Lua. A hipótese mais aceita para a formação da Lua advoga que durante os estágios intermediários e finais de acreção da Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, Theia era um planeta embrionário do porte de Marte, que correspondia a 11% da massa da Terra atual, se chocou com a Terra. Essa colisão gerou uma grande quantidade de energia e o grande impacto ejetou para o espaço uma chuva de detritos, tanto do corpo impactante quanto da Terra. O impacto acelerou a rotação da Terra e inclinou seu plano de órbita para 23 graus. E posteriormente a Terra se reconstituiu como um grande corpo fundido, um oceano de magma, e os detritos que estavam em órbita ao redor da Terra começaram a se acrecionar para formar a Lua. Em síntese, a hipótese mais aceita para a origem da Lua diz que ela se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo de tamanho de Marte, na última fase do processo de formação da Terra, há aproximadamente 4,55 bilhões de anos atrás. Essa imagem mostra o cenário do impacto e da formação da Lua. Milhões de detritos se acrecionando, formando um corpo maior que, posteriormente, se caracterizou como a Lua. A hipótese do impacto foi confirmada por astronautas da Apollo após coletas de amostras de rochas lunares, obtendo idade de 4,47 bilhões de anos atrás. Outras imagens do cenário do impacto, dois corpos gerando detritos, esses detritos posteriormente se acrecionando para formar o nosso satélite natural. Como resultado do gigantesco impacto, ocorreu uma fusão de grande proporção de planetesimais e do material resultante da antiga nebulosa. Acredita-se que entre 30% a 65% da Terra se fundiram nesse período e produziu um evento conhecido como Oceano de Magma. O Oceano de Magma lunar foi formado há 4,5 bilhões de anos como consequência termodinâmica da formação relativamente rápida da Lua após um impacto gigante entre a prototerra e um corpo planetário. Advoga-se que o Oceano de Magma na Lua ocorreu até 500 km de profundidade. À medida que a Lua se acrecionava a partir dos destroços do grande impacto, a energia potencial gravitacional foi convertida em energia térmica e a Lua estocou esse calor em terra. Devido ao rápido acréscimo da Lua, a energia térmica foi capturada, pois não houve tempo suficiente para a irradiação térmica da energia através da superfície. Dada a alta energia da colisão envolvida, foi deduzido que uma grande parte da Lua teria sido liquefeita, formando um oceano de magma lunar. À medida que a cristalização dessa rocha líquida prosseguia, minerais como olivina e piroxênios começaram a se precipitar e começaram a afundar para formar o manto lunar. Após 75% de solidificação, os plagioclásios começaram a cristalizar. Ele começou a flutuar nessa superfície, formando uma crosta sólida. Com a solidificação quase total do oceano de magma, restou um pequeno resíduo de magma, conhecido como creep, representado pelas letras K, que vem de K, o símbolo atômico de potássio, RRE vem de elementos terras raras. Os denominados elementos terras raras, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é um grupo de 17 elementos químicos, dos quais 15 pertencem ao grupo dos lantanídeos da tabela periódica, aos quais se juntam os elementos escândio e ítrio. E P corresponde ao símbolo do elemento químico fósforo.
Na superfície da Lua são encontradas algumas brechas de impacto lunar e rochas basálticas com a composição creep. A característica desse resíduo se deve à alta concentração de elementos químicos chamados de incompatíveis. Compreenda como elementos incompatíveis aqueles que se concentram na fase líquida durante a cristalização do magma, ou seja, resultou um pequeno resíduo líquido e esses elementos têm afinidade com o líquido e não com o sólido. Logo, eles não se cristalizaram, eles ficaram retidos no líquido, aumentando sua concentração e formando o que chama na literatura de creep. Esses elementos incompatíveis se concentravam no magma, formando um magma rico nesses elementos, entre a crosta e o manto. Por fim, a Lua sofreu impactos gigantescos que expunham várias partes de sua estrutura interna, como a crosta anortosítica. A anortosita é uma rocha rica em plagioclásio, o creep, formado anteriormente, e o manto olivino e piroxênio. Logo, existe a hipótese de uma colisão tangencial. A hipótese da colisão tangencial se refere à própria composição da Lua. Como a Lua é um corpo extraído da Terra, composta praticamente de uma crosta anortosítica, a parte mais superior do manto terrestre é rica em plagioclásio, o que explica a hipótese da colisão tangencial. Logo, com a colisão gerou uma grande quantidade de energia capaz de fundir todo o material terrestre e a Terra passou por um processo de oceano de magma também. Esse processo de oceano de magma gerou um corpo uniforme, onde iniciou o processo de diferenciação química primitiva. Vale destacar a composição do planeta Terra, compreende 35% de ferro, 30% de oxigênio, 15% de silício e magnésio. Esses 4 elementos são os que mais predominam. Posteriormente vem níquel, enxofre, cálcio, alumínio e outros elementos com menos de 1%. Assim sendo, o que temos de elementos metálicos predominantes na Terra, ferro e níquel, esses 2 elementos, por serem mais densos, eles começaram a migrar ou afundar para o centro da Terra, provavelmente através de pequenos filetes de ferro líquido escorrendo pela trama pastosa dos silicatos. Já os mais leves, como os silicatos ferro-magnesianos, flutuou em direção à superfície para formar crosta sólida. E os voláteis, como o hidrogênio e hélio, constituintes da nebulosa original, migraram para o espaço. O resultado tem-se que a diferenciação da Terra resultou num planeta zoneado em 3 camadas principais: a crosta terrestre, que é a camada mais superficial, o manto e o núcleo metálico.